Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos resolver a questão 138 da prova amarela do Enem 2019. A questão diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse, em uma reunião da diretoria, que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Aí segue as alternativas. Então aqui nós vamos ter que fazer o seguinte, é uma questão que exige do candidato conhecimento em média aritmética, né? Então é uma questão, de certa forma, de nível fácil, não é uma questão difícil. Nós vamos primeiro aqui fazer o que foi dito aqui nessa parte da questão, né? O mês de julho ele foi considerado o mês pior, né, de vendas. E para calcular o número de unidades vendidas em dezembro, nós vamos fazer o que foi mencionado aqui, calcular a média aritmética do número de unidades vendidas dos meses de julho a novembro, certo? E logo em diante, vamos entender aqui como calcular esse pior momento de vendas em relação, comparado aí com julho, que foi mencionado nessa parte da questão. Então, no mês de dezembro, vamos fazer o seguinte cálculo. Para calcular o número de unidades que foram vendidas ali em dezembro, nós vamos determinar a média aritmética entre as vendas de julho, que foi 700, agosto, que foi 2.500, isso, né, pegando como referência que foi colocado aqui no gráfico. Então, julho, 700, agosto, 2.500, aí os outros meses, setembro, né, nós seguindo aqui o gráfico, 2.500, setembro, 2.500, mais outubro, 2.800, mais o mês de novembro, que foi 2.700. Então, tudo isso nós vamos dividir pelo total de meses. De julho a novembro, nós temos um total aí de 5 meses. Fazendo essa soma de 700, 2.500 com 2.500, 2.800 e 2.700, nós obtemos 11.200. E isso nós vamos dividir por 5. Efetuando a divisão, nós temos que no mês de dezembro foram vendidas 2.240 unidades daquele determinado produto. Muito bem, isso foi no mês de dezembro. O gerente de vendas ali da empresa disse que se essa redução permanecesse constante, né, de novembro a dezembro, a redução referente a novembro, de novembro para dezembro, se isso se permanece constante, né, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas lá no final de 2012. Só que o diretor financeiro rebateu e disse que isso aconteceria. Aí segue as alternativas. Vamos ver se, né, qual mês correto, né, que acontece aí essa queda pior que julho de 2011. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver que a redução que ocorreu de novembro para dezembro foi a seguinte. Redução de novembro para dezembro. Essa redução ela é calculada da seguinte forma. Nós calculamos aqui, pegamos aqui o valor de 2.700, que foi as unidades vendidas em novembro, e subtraímos do valor de 2.240, que foram as unidades vendidas em dezembro, que vai nos dar um total de 460 unidades. Essa foi a redução de novembro para dezembro. Se isso se permanecer constante, o que acontece? Nós vamos ver em que momento essa redução ela vai ficar abaixo
do mês de julho, que foi 700. Nós vamos fazer esse cálculo aqui, começando a partir do mês de janeiro. Lembrando que isso daqui é referente ao ano de 2012, esse cálculo que nós vamos fazer agora. Então, em janeiro, né? Em janeiro, já que em dezembro nós tínhamos o valor de 2.240, supondo que houve uma redução de 460, já que a redução permaneceu constante, fazemos 2.240 menos 460. Isso daqui vai nos dar um total de 1.780. Em fevereiro, supondo ainda a redução constante de 460, 1.780 menos 460, nós obtemos 1.320. Em março, 1.320 menos 460. Isso nos dá um total de 860. Vejamos que já se aproxima do valor de 700. Logo, em abril, olha o que acontece. 860 menos 460. Isso vai nos dar um valor de 400. Comparando esse valor de 400 com os 700 lá do mês de julho, nós vemos que em abril ocorre aí essa queda pior, né? Ou seja, a quantidade de vendas aí de abril de 2012 se torna pior que o mês de julho de 2011, né? No caso, eu, o diretor financeiro, estava certo e nós obtemos aqui como resposta o item D, mês de abril. Então, esse é o item correto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resolução da questão. Escreva aqui embaixo alguma dúvida que você tem e dê sugestões também de assuntos e temas que você queira ver aqui no canal. Até a próxima e tchau!